Boa noite, eu sou Israel. Muitos me conhecem como Nevinha. A realização desse curso, na verdade, é a realização de um sonho que todos nós queríamos que acontecesse há quase 12 meses atrás. Mas, como tudo que precisa ser bem feito, ele tem que ser bem pensado. E essa foi a grande oportunidade da gente criar esse curso nesse momento. E a gente tem muita esperança que isso continue de maneira presencial no clube, como a Sônia falou. Eu acredito muito que o movimento dessas pessoas que acreditam em arte e cultura é muito forte no nosso clube e acho que tem tudo para se formar um grupo muito forte, tal como a gente fez o pessoal do Vinho. E é isso. O nosso departamento espera que todos curtam bastante e que o Olívio possa ter bastante sucesso com a galera aí. Vamos lá? Simbora. Tá, vamos embora. Bem, pessoal, esse curso nosso foi, acho que falado, esse namoro com o Nevinha tem mais ou menos isso, né? Um ano e meio, mais ou menos. E a Sônia estava cobrando algo assim, foi num jantar de final de ano. 4 anos. 4 anos. Foi num jantar de final de ano no clube. Uhum. Tá? A Sônia cobrou. A Sônia tem uma agência de viagens que a ideia também é que isso se estenda. Tá? A gente prepare pessoas para viajar. Isso é muito legal. A gente já fez, é algo bem interessante. Mas hoje eu queria... O intuito nosso, é claro, o título que nós demos, nós resolvemos dar a arte como referência porque se vocês estão me ouvindo, se vocês estão supostamente me entendendo, tá? Nós temos um mesmo aparelho linguístico. Tá? Agora, o que a física me ensinou? Né? Eu tenho graduação em física. O que a física me ensinou? Você precisa ter uma ótima pergunta para ter uma resposta razoável. Tá? E o que vocês estão inteligindo do que eu estou falando é mais ou menos 30%, talvez 35%, não mais que isso. Tá? E durante a minha fala para vocês, tá? Até terça-feira eu dei uma aula sobre arte e Kabbalah. Kabbalah vem do Ivrit, do hebraico, que quer dizer recebimento. Então, conforme eu vou falando, eu vou recebendo. Eu não consigo pensar e falar ao mesmo tempo, porque eu modificaria a minha velocidade de fala. Tá? Então, o intuito nosso aqui é utilizar a arte como uma representação de autoconhecimento geral. Acabamos de ter acabamos de ter um presente sensacional na sala de estar com o querido Peter, que está aqui, com a querida esposa dele, tá? Com a Anitta, onde ele falou sobre Frank Sinatra, e o Peter é um apaixonado por música. Eu espero ser metade do que ele é pela música, que eu seja com arte. Tá? Mas então a nossa ideia aqui hoje nós vamos falar do que é arte. Tá? O segundo encontro, a história da arte. Poxa, mas hoje a gente não vai falar... Não. Aí vocês vão tentar entender o que é história. Vocês vão ver como o Olívio ele é divertido, mas como o Olívio também é chato, quando a gente se aprofunda. O terceiro encontro é do pensamento à criação. O que é pensamento? O que é criação? Né? O quarto é signos e símbolos. O quinto é a arte dos utilizáveis, que meus colegas da USP brigam comigo, porque um utilizável ele não é considerado uma obra de arte, mas sim um simples objeto. O sexto encontro, a origem do período parietal, o período da pintura das cavernas. Quem foram esses mágicos que fizeram isso? O sétimo, o pensar, o falar, a escrita e a arte. E o oitavo, que eu acho fundamental para nós, né? Querendo ou não, nós estamos num clube judaico, é a arte e a religião, o religare. Bem, eu tenho um gravíssimo problema, tá? Eu não acredito em sinônimos. Sinônime, tá? Por exemplo, feeling.
Alguém vai traduzir feeling como sentimento, que eu acho que não é. Je t'aime. Quando você se declara para alguém, será que é meu amor? Tá? Como em Vrit Chochmah, é sabedoria? Não sei. Eu acho isso muito complexo e depende muito do que está acontecendo no contexto. Então, hoje, eu quero passar para vocês o que é arte. E conforme for, o que não é arte. Arte, como nós estamos utilizando aqui o idioma português, tá? Portanto, a palavra arte é uma palavra portuguesa que ela não ultrapassa 850 anos. Tá? Por quê? Porque Portugal tem 850, 900 anos e depois foi derivando, há mais ou menos uns 700 anos atrás, cria-se esse idioma português e graças a Camões, né? Camões, tá? Cria-se, então, uma gramática, o início de uma gramática. Então, em português, português Brasil, a palavra arte, ela quer dizer o quê, né? Geralmente, no meio acadêmico, as pessoas vão falar, não, a palavra arte vem do grego techniké, técnica. Não, não é. Técnica é técnica. Tecnologia, o estudo, a logia, a palavra, a logia da técnica é outra história. A palavra arte, ela vem supostamente para hoje, para mim, nesse dado momento. E outra coisa que eu gosto muito, né? Sou teimoso, enquanto eu estiver certo, eu vou teimar. Mas se alguém mostrar que eu estou errado, eu vou mudar na hora. E eu só estou certo enquanto eu estou certo. Essa é a magia da vida. A vida ela é muito incerta, imprecisa. Então, a palavra arte, aqui no caso, nós vamos buscar do latim, tá? Que tem por volta 2.700 anos o latim. Tá? Ele é 200, 300 anos mais jovem do que o hebraico, tá? E pelo o nosso Aleph Bet, ele tem mais ou menos em torno de 2.800 anos, só que surge primeiro o fenício, o alfa-beta, né? Que vem do fenício, que tem uns 3.200 anos. Mas a palavra arte, que vem do latim ars, A-R-S. Às vezes a gente confunde com ars, de A-R-Z, que quer dizer urso. Como assim? É tão parecido? Daí que vem o nome Arthur. Arthur quer dizer aquele que é urso. Quer ver que uma piadinha interessante? Quantos pinguins um urso come por dia? Nenhum. Porque no Ártico, mora quem no Ártico? O urso. E no Antiártico, na Antártica, moram os pinguins. Por isso que é chamado de Antártica, é contra o Ártico. Então, as palavras são muito parecidas, e arte é muito isso. Arte também, é claro, que tem interpretação. Então, a palavra arte, do português, vamos para o latim, A-R-S, que quer dizer ponte. Isso, por isso que é arcado, arcano, segredo dos baralhos do tarô. Lembram os baralhos do tarô? Os arcanos maiores, os arcanos maiores e menores, lembram? Os 22 maiores, as 22 letras do Aleph Bet, do alfabeto hebraico. Né? Então, essa arte que nós vamos tratar aqui é a ponte, é o arcado, é a ligação com as coisas. Nós estamos entrando nesse momento no mundo de significantes e significados, signos e símbolos. Lembram quando nós usávamos, alguns ainda usam, o cheque? Então, quando você levava o teu cheque para ser reconhecido pelo caixa do banco, ele olhava o que teu? A tua assinatura, a signatura, signo, o teu signo.
Então, a palavra assinatura é o teu signo. Então, quando você tem um desígnio para a sua vida, o que quer dizer desígnio? Né? Você tem um caminho, você tem desígnio, desenho, você tem o teu signário, o teu signo. A arte, ela lida com tudo isso. Essa é a compreensão. Pois bem, se vocês estão me ouvindo e me compreendendo, tá? O que está acontecendo aqui agora? Nós temos, em um certo aspecto, um suposto estado de consciência. Esse estado de consciência, do latim, onde nós estamos tendo uma troca. Por que nós vivemos, né? E aonde está a nossa alegria nesse sentido agora? Quando você descobre alguma coisa. O que quer dizer descobrir? Algo coberto, você tirou a coberta de cima. É o que nós vamos tentar fazer com a arte e tentar fazer conosco. Mais ou menos, tá? O nosso universo tem por volta de, atualmente, né? 13 bilhões e 700 milhões de anos. Quando eu entrei na faculdade, ele tinha 4 bilhões. Tá? No final do meu curso, foi para 20 bilhões. Hoje está estipulado nesse número, tá? Enquanto a gente utilizar esse número. Por isso que a ciência ela é mutável e, portanto, a história mais ainda. E a história tem que ser porque quando você vai no médico e está com um problema de pele, que tipo de médico você vai? No histologista. Histologista. Então, história quer dizer tecido. Então, hoje nós estamos tratando aqui da história da arte, né? Do tecido da arte, do tecido da ligação simbólica das coisas, do que eu acho que eu vejo, e eu só vejo de 3.000 a 7.000 angstroms. Eu só ouço de 20 Hz a 20.000 megahertz. Ou seja, eu tenho um limite nesse meu veículo da minha nefesh, da minha alma. Esse veículo ele só consegue ver determinadas coisas. Né? O Olívio sabe bastante, mas o que eu não sei é infinito. Então, hoje nós estaremos tratando mais ou menos sobre essa troca nossa. E agora eu quero despejar algo em vocês. Todas essas palavras dos artistas que estão aqui conosco, né, que vocês utilizam para arte, a própria palavra arte, a própria palavra tintura, magnus opus, grande trabalho, opus, objeto, trabalho, pintura, todas essas palavras entraram no português há 900 anos e todas elas foram utilizadas para autoconhecimento aonde? Na alquimia, que é uma palavra árabe. Alquimia quer dizer a natureza. Né? O francês chama de alchimia, aonde ele busca realmente um conhecimento interior. Então, todas essas palavras que nós estamos usando aqui, elas foram sendo modificadas com o tempo. Né? Então, vejamos, por que eu falei da história do surgimento do universo? Se o universo tem esse período, o nosso planeta tem apenas 4 bilhões 250 milhões de anos. Tá? Daí foi criado há 2 bilhões de anos atrás, vocês já vão ver aonde eu quero chegar com isso. Tivemos uma sopa no nosso planeta, onde surgem determinadas partículas, como hoje nós estamos em casa por causa de um vírus. Mas o nosso corpo é constituído por 75% a 80% de micro-organismos. Se eles não tiverem harmonia, essa grande arte da harmonia, nós não teremos saúde. De onde vem saúde? Vem de são. Por isso que no cristianismo, determinadas pessoas são sãs, são santos. Tanto que nenhum santo pode ter uma unha faltando, senão ele não pode ser santo. Então ele tem que ter essa saúde plena, ele tem que ser íntegro. Então, nesse momento que o planeta começa a explodir,
Aí cria-se uma camada de ozônio há mais ou menos 800, 900 milhões de anos. Nós vamos ter uma camada protetora dos raios ultravioletas, os raios solares, que vão mantendo o nosso planeta explodindo. Teremos o período cambriano, tem uma quantidade grande de vegetações, já a criação de animais, surgem os mamíferos, e aí aparece o Egyptopithecus, há 33 milhões de anos atrás. Piteco é um macaquinho, Egito porque era no Egito, apesar que os egípcios se chamam por quem? Quem tem muito a ver com Adão para nós, no Ivrite. Adão quer dizer vermelho. Quem também quer dizer vermelho no Egito. Quando a gente chama em português de Egiptá, Ptah é o primeiro deus, tá, do Egito, antes das 32 dinastias. Mas, falando do Egiptopiteco, nós estamos tendo ramificações, e acreditem, por volta de mais ou menos a 2 milhões, a 2 milhões e meio de anos atrás, o que acontece? Eu sei que eu existo. Como assim? Vocês já viram um gato se olhando no espelho? Ele não sabe que é ele. Tá? O ser humano, quando nós recebemos a alma, né? Alma do latim anima, animado, animal. Eu sei que eu sou eu, mais ou menos. Às vezes eu me perco, tá? Às vezes eu também não sei que eu sou eu. Mas por volta de 2 milhões de anos atrás, eu tenho certeza dessa data? Não. Ela pode ter de 2 a 3 milhões, tá? Não se sabe ao certo isso. Então, nesse momento, houve uma mudança muito grande. Ali eu comecei a sentir o que era fome. E fome é um vazio, né? Eu comecei a sentir poderes. Eu comecei a entender supostamente o que seria ser um macho alfa. Nós começamos a ter determinadas coisas que foram ocorrendo para nós. Ou seja, pela autoconsciência. Eu sei que eu habito nesse corpo que agora está falando. Não que eu saiba tudo que eu estou falando, não que eu compreenda tudo que eu falo, tá? Bem, então a história foi, vou dar um grande salto, aí por volta de 300 a 400 mil anos atrás, nós tivemos essa história de falar que tivemos o Neandertal, o Sapiens, o Homo sapiens, só eles é bobagem. Tivemos por volta de 12 a 14 espécies, tá? Aonde basicamente 7 a 6 sobreviveram, nós os misturamos e, de repente, nós somos sobreviventes do Sapiens sapiens. Sapiens, sabedoria, tá? Sabedoria, talvez, do italiano, sapere, sabor, tá? Então, sabedoria quer dizer ter sabor, portanto, ela é diferente de conhecimento. Conhecimento é teoria, os livros, tá? E sabedoria é a prática, é degustar, é ter o sabor, tá? Nesse momento, nós tivemos a sabedoria da sabedoria, sapiens sapiens. Eu começo a ter uma certa organização. E a partir dessa organização, nós começamos a dominar cada vez mais o planeta, que quer dizer errante planeta, porque achávamos que as estrelas eram fixas e aqueles que andavam eram os errantes. Daí vem o nome planeta, né? Então, com esse caminhar todo na nossa casa, no nosso planeta Terra, que é um nome muito engraçado em português, né? Terra vem de ter, tá? Eu tenho a Terra, né? Ela é minha, mas é o contrário. É como falar que eu peguei um resfriado. Eu não peguei um resfriado, ele me pegou, né? É assim que funciona, né? Então, nesse período, nós começamos a ter tribos, e essa tribos precisou de uma troca muito maior, que nós vamos entrar durante o curso em detalhes. Eu estou agora fazendo uma linha, um timeline, uma linha do tempo para a gente se entender e para a gente entender qual que é a meta desse palestrare, desse dialogare, tá? Nesse momento nós começamos a ter as tribos, ficamos um pouco mais paradinhos, começamos a ter uma necessidade de um mundo simbólico,
Dizem que primeiro foram as pinturas, né? Os primeiros signos. Eu não acredito, eu acho que foi o tridimensional. Nós começamos a marcar em ossos, nós vamos posteriormente falar sobre isso, e aí nesse momento surge a base para uma civilização. A palavra civilização vem de sil, movimento pélvico. Né? A civilização começa a ter origem, começamos a demarcar os dados, e aí surge a nossa civilização. Os sumérios, né? Tigres e Eufrates, os egípcios, né? Os gregos, os romanos, essas artes todas. E o que deu a base para essas artes? A observação celeste, a observação da natureza. O que nós vemos enquanto arte é o que os nossos olhos podem ver. Quanto à abstração, a gente vai entrar depois, mas ela já acontecia e talvez aconteça o tempo todo, né? Nós sejamos mais abstratos do que temos um conteúdo conceitual direcionado e puro, tá? Pois bem, nesse momento nós começamos a... Eu vou entrar agora numa coisa chata, mas importante, que é a linha do tempo da história, tá? Aí aparece com essas civilizações antigas tipos de arte, geralmente ligadas à religião, porque a cultura, né? O regar, o colher, o matar, ele nos faz uma religação, ele cria uma religiosidade. E nós precisamos marcar isso. E aí surge, então, para todas essas civilizações, de cada uma delas, um tipo de arte, complexíssimo. Isso é muito bonito, quando a gente se aprofunda nesse mundo complexo. Por isso que a gente nunca saberá tudo de todas, tá? A gente bebe um pouco, né? E já começamos a ficar embriagado. Então, aí surge, nós vamos pegar aqui o período sumérico, egípcio, grego, romano. Românico, nós já vamos derivar a palavra românico, que já é um estilo, do românico que dura quase 600 anos. Nós vamos dar um salto para o gótico, onde surgem as catedrais. Essas catedrais, elas determinadas outras coisas foram aparecendo e achando, e de repente aparece o Renascimento. O Renascimento. Para falar a verdade, eu não concordo com essa teoria. Eu acho que o Renascimento veio por algo que passamos como os dias de hoje, que nem se compara. Em 1348, tivemos o ápice da peste do bulbo, bubônica, né? Então, dali, talvez a palavra renascimento venha de um renascer de uma população que foi quase dizimada pelas pulgas de ratos, tá? Aí, depois do Renascimento, nós teremos o maneirismo, do maneirismo barroco, do barroco teremos o neoclássico, o iluminismo, aí vem uma explosão. Surge a fotografia, portanto, em 1826, o realismo, que entra em briga com o romantismo, em 1874, impressionismo, expressionismo, pós-expressionismo, simbolismo, fauvismo, dadaísmo, vorticismo na Rússia. A última, em 1925, com o surrealismo, tá? Ao todo são 185 estilos. 185 estilos. E quando eu falo, eu não estou falando de artes plásticas, eu estou falando de estilos gerais. Literatura, música, e elas batem? Não! São curvas distintas, são caminhos distintos, tá? É uma complexidade muito grande. Aí chamado período modernismo, que o período moderno da arte não tem a ver com o período moderno da história, que é em 1453. Então, esses dados não batem. Então, isso é muito mágico, é muito lindo. Por isso que é importante o pensamento não interdisciplinar, mas o pensamento interdisciplinar, mas sim transdisciplinar, transitar entre as disciplinas. E aí, por volta dos final dos anos 50, anos 60, nós vamos ter uma outra quantidade desse período
quase que contemporâneo. Bem, o que eu fiz até agora? O Olívio falou da dificuldade que é lidar com as palavras, principalmente no português. Lembram quando vocês vão no açougue? Vocês querem saber da gramatura da carne, portanto, é o grama. Quando nós estamos escrevendo um texto, nós estamos falando de gramática. Então, a grama, se ela não tiver o grama, ela não é de verdade. Ela não é a realidade. Então, a grama, a palavra, precisa do grama. Nós só confiamos em alguém quando a palavra tem peso. Olha, o radical é o mesmo. Isso é lindo no português, tá? É muito mais bonito no ivrite, é muito mais bonito no hebraico, que tem todo um cálculo mais profundo sobre isso também. Porém, é o idioma que nós estamos usando aqui hoje. Então, o Olívio tenta entender as palavras, e essas palavras elas viram signos, e esses signos eles viram símbolos. O que é símbolo? É algo que não é. Como assim? Pois é. Símbolo é uma representação de objeto. Ele não é a apresentação, ele não é apresentação, ele não é presente. Ele é pretérito, ele é futuro, ou ele não está. E outra coisa que eu não considero, esses três tempos no verbo: pretérito, presente e futuro. O que tem acima de mim? O que tem abaixo de mim? O que tem dos meus lados? Aí nós entramos em Max Planck, 1900, a teoria quântica. Tudo isso é arte. A arte é o complexo. A arte da medicina. Como assim? Qual que é a maior arte da medicina? É a própria palavra medicina e aquele que professa a medicina. Quem professa a medicina? O médico. O médico nos dá o quê? Remédio. Por que ele é médico, ele nos dá remédio e é medicina? Porque ele busca o estado médio. Qual que é o estado médio? O estado do medo. Médico, remédio, remediar, sempre buscar o equilíbrio, tentar entender esses medos. Olha como o latim é lindo nisso, né? Então, a arte, ela tem todo esse desenvolvimento. Bem, eu já falei quase que meia hora. Vocês já não estão aguentando mais. Vamos fazer uma coisa. Vamos abrir agora, tá? Soninha, acho que nós devemos ter algumas perguntas ou não. Ou quem quiser falar conosco, por favor, se manifeste. Então, vou começar. Posso? Pode. Então deixa eu abrir aqui para ver todo mundo. Cadê você, Leonora? Ah, não! Sou eu, é a ela... Renata. Fala, Rê! Fala. Tudo bem? Ótimo, agora melhor mesmo. Fala, minha querida. Vamos lá, né? Enquanto você foi falando, eu fui fazendo algumas anotações. Nossa, te amo. Tá. Até interessante, porque a última anotação até que eu estava fazendo, que era algo que você não tinha falado, e que justo eu queria trazer isso, foi o que você acabou falando no seu último parágrafo. Último dizer. Então, né, a primeira coisa que eu tinha pensado, porque quando você escuta artes, é muito difícil você ver uma diferença entre o que é artes e o que é artes visuais. Uma vez que artes visuais é tudo aquilo que a gente consegue ver. Mas, na sua própria fala, você fala que artes é aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Aí eu fiquei... existe alguma diferença? São duas coisas, tá? Então, existe alguma diferença entre artes e artes visuais? E a segunda coisa que realmente eu estava me anotando aqui, sobre o conceito de artes, que hoje em dia acaba sendo algo muito amplo. Então, como você mesmo falou, artes vem da palavra ars, né, que é traduzido para habilidade, e que hoje em dia, se é certo falar a arte médica, a arte da pesca, a arte
mas aí você já acabou também me respondendo isso na sua última fala. Obrigada, Olívio. Não, olha que legal, ó. Nossa, Rê, aqui eu moro no Itaim, né? No meu bairro tem um local que vende frango. Eles colocam assim, a arte em frango. Tá bom, a arte em frango, né? Aonde a gente pode não usar a arte? Não tem. Você pode usar em qualquer lugar. Porém, a arte ela só tem fundamento quando alguém tem autoridade para falar sobre ela. Nossa. Olha de onde vem a palavra autoridade. Autoridade, autoria, autor. Então é um complexo isso, tá? Então a arte, tá. Vamos lá. Dicionário. Eu vou usar o mais antigo, o Aurélio. Arte é a capacidade que tem o ser humano de se autoconquistar, tendo assim a possibilidade do domínio sobre a matéria. Olha só, isso é dicionário. E lembra, dicionário, esse é um tópico. Aí você tem arte enquanto retórica, arte enquanto filosofia, arte enquanto história, arte enquanto física, arte enquanto artes plásticas. Então, o conceito é muito amplo. No nosso caso aqui, nós não vamos falar sobre as artes plásticas só. Nós vamos realmente, se alguém quiser entrar aqui, esse é o ponto. Eu não vou me deter, claro, eu tenho limite de conhecimento, tá? E o que eu espero que pessoas perguntem coisas que eu não saiba responder. Eu não tenho nenhum problema em não saber, que eu torço por isso, que esse é o momento que eu vou ser pago nesse curso. Eu vou ser pago nesse curso quando me perguntarem coisas que eu não sei. Lembrando do hebraico. Como se fala em hebraico? Errar. Errado. De onde veio a palavra errar em português? É o único número que ele multiplicado por ele mesmo dá o quê? Ele mesmo. Então é um número de Deus, não estou falando de Elohim, estou falando de um Deus menor, tá? Para, Bruno. Deus mundano. Então não existe erro, tá? Então o que nós estamos fazendo aqui é tentando entender tudo isso. Então, respondendo objetivamente, não existe hoje, mesmo na academia, tá? Estou falando de USP e Haifa, outras universidades, mesmo MIT, tá? Não existe uma coisa fechada. Quer ver bem rapidamente? Há 800 anos atrás surge pela escolástica, tá? Todo um conhecimento das disciplinas. Você tem o quatrivium e o trivium, que monta o conhecimento que tinham os monges, que vendiam esse conhecimento para aqueles que tinham sangue azul. Aí cria-se as universitas, tá? Quatrivium e trivium. Tem livros só sobre isso. Isso é magnífico, porque ali se mistura alquimia, magia, medicina, filosofia. Não tem nada fechado. É tudo muito aberto. Muito mais até, tanto que a Kabbalah, ela surge quando surge a Catedral Gótica, tá? E o livro de qual Kabbalah você está falando? Não sei. Askenazim ou Sefaradim? Depende de quem, quando, aonde, que é o que acontece com a arte. Tá? Então, nesse momento surgem as universitas. Depois, nós vamos ter, no século XVII, o período da explosão da ciência, onde nós vamos ter disciplinas com Renato Cartésios. Renato Cartésio, a teoria cartesiana, René Descartes, tá? Esse é o seu nome original em francês. Nesse momento temos as disciplinas. Depois, com o iluminismo, o século XVIII, nós vamos ter a multidisciplina, pluridisciplinas várias. Em 1919, Escola de Frankfurt, vamos ter a interdisciplinaridade. Em 1970, num concílio que houve na cidade de Porto, em Portugal, tá? Portugal, portulano, Portugal, aí surge a palavra transdisciplinaridade. Nós vamos conversar nesse curso não do período de quatrívio, trívio, disciplinas e pluri, multi, porque olha só, disciplinas, tá? Pluridisciplinas, multidisciplinas.
interdisciplinas, transdisciplinas. Nós aqui vamos conversar transdisciplinarmente. Nós vamos trocar. Nenhuma pergunta aqui é tola. O tolo talvez é aquele que não pergunte, tá? E outra coisa, a gente só vai poder responder razoavelmente bem se a pergunta for ótima. Tá? Olívio, Oi. Eu queria fazer uma pergunta também. uma Quero pergunta. falar. Quem pode? Espera, primeiro eu vi o Rê, tá ok? É isso e a gente vai desenvolvendo. Quem está com esse dedão levantado aí? Meu nome é Boris. Boris. Fala, Eu querido. também. Tá. Depois a Berta. Eu sempre me perguntei várias vezes, qual é a relação entre a palavra arte e arete do grego? No teu conhecimento, como é que você pode me explicar isso? Até onde eu posso te explicar? Arete, só que aí o que nós temos que fazer? Nós estamos falando. Então, quando a gente fala, o som é parecido. Mas se você for escrever arete, você não vai escrever igualzinho. Né? Em qual idioma você tem que escrever a palavra arete? Você tem que escrever em grego. Grego. Então, se você escrever em grego, lembra quando o hebraico não tem números. Quais são os números do hebraico? As letras. As letras. Então, por isso que você tem a gematria. Acontece a mesma coisa parecidamente no grego. Nós temos aqui a Nineta aqui, né, Nineta? O grego, ele tem toda uma peculiaridade, né, minha querida grega, né? Então, quando você pronuncia uma palavra em português de origem grega, lembra que eu tenho problema com sinônimos? Elas são parecidas na origem, só que uma é grega e a outra é latina, e nós estamos falando no idioma português. Mas Então, os gregos foram professores dos romanos, dos latinos. não foram, não nessa linearidade. Tá? Se você pegar, quer ver que legal? Quando você pega as colunas gregas, de onde vieram? Do Egito. Tá? E as colunas jônica, dórica e coríntia, eles que criaram? Não. Então vieram via fenícios. Não, aí olha só que legal. Quem são os fenícios? Os fenícios, né? Você já foi para Catargo? Não. Tá. Você conhece Catargo. Catargo é o outro nome dos fenícios. Então, se a gente entrar nos fenícios, a gente tem que falar qual fenício. Quer ver que legal? Nós vamos falar do cristianismo. Qual cristianismo? Qual cristão? Nós vamos falar de judeu. Você pega o judeu, todo mundo é igual. Não, minha mãe é cefa. Tá? Então, depende. Então, se a gente entra... Esse é o ponto que eu vou querer. Uma coisa que eu gostaria muito das nossas trocas aqui, que a gente arde o cérebro, dói a cabeça. É bom. Ai, putz, cara, adorei. É isso que a gente precisa fazer, tentar entender. Então, aí ele chega e fala, não, mas, Olívio, essa palavra em português, tá ok, é português, mas ela é de origem grega. Então, a gente vai escrever em grego, ver como que ela se escreve em grego, o que é... Lembra quando a gente brinca em ocultismo? Alfa e ômega, começo e fim. Né? Por que é alfa e ômega? Né? Então, o primeiro e o último. Hã? O primeiro e o último. Isso. Agora, quem colocou isso? Por que colocou? Então, a tua pergunta ela é uma pergunta simples e muito profunda. Complexo. Muito. Então, quando a gente tem... Esse é o problema. A minha inteligência, ela tem o tamanho que tem, cara. Você imagina o quanto que eu já briguei comigo por causa disso. Aí eu descobri, quando eu tinha 28 anos, que eu tinha que dar palestras para que me questionassem.
Lembra aquela época que você entrava numa livraria, você queria comprar todos os livros, eu não tinha dinheiro para comprar todos os livros e jamais terei a capacidade de ler tudo que eu tenho hoje. Tá? Eu adoraria morar num apartamento menor, só que eu não posso pela quantidade de livros que eu comprei até hoje na minha vida. Só que hoje eu estou tentando diminuir até essa quantidade. E nós temos uma sorte muito grande, nós, dessa civilização. Nós temos essa fala aqui, ó, nós temos esse equipamento à nossa frente. Mas você me respondeu. Hã? Você me Então, respondeu. eu te Então, a respondi. Berta quer perguntar. Respondeu. A resposta é: temos que escrever a palavra de origem na origem e começar a se debruçar sobre ela e comparar as duas. Você me respondeu. Então, a Berta quer fazer uma pergunta. Berta, eu não quero perguntar da Berta, eu odeio a Berta. Fala aqui, dona. Oi, Olívio. Então, o que eu queria comentar é o seguinte. Primeiro, eu estou adorando, parabéns aí, estou curtindo muito tudo isso. Mas eu queria... Você lembra disso? Que você Lembro. queria ter essa aula junto com a Ruth, do museu. Lembro. E lembro também que a gente falava, vamos fazer o curso de arte e cabala e toda essa história e misturar tudo, né? Tudo junto e misturado. Mas um pouquinho o que eu queria te colocar é assim, eu não sei o resto do grupo, mas você provavelmente vai ter um grupo de alunos heterogêneos em questão de informação, né? De conteúdo. Arte, todos vão entender e vão ter, mas na questão histórica e de denominações, para mim isso é uma coisa que vai faltar muito. Eu sempre fui muito empírica, muito do interior para o exterior e poucas coisas eu busco. Eu acho que é importante, mas eu não sei se você está entendendo. A formação é informação. Então, na questão da informação que você passou agora, eu me perdi num ponto. Desculpa se como você falou, nada é bobo, mas eu fiquei um pouco confusa com o seguinte. Você disse assim que a gente chega quase... A minha memória é igual da Rê, é visual. Se eu não escrever, eu não vou lembrar de nada. Mas você comentou sobre 185 estilos, né? Dentro de tudo isso. E você colocou que, na verdade, essa arte ela não acompanha necessariamente, ou ela não bate com o que a gente chama das civilizações dos períodos. Eu entendi errado, ou realmente é outro lance? Você falou que não é bem assim. A história, as civilizações e a história da arte. Está errado? Tá atacado, Não. Não? Mas vamos esperar, quem sabe, aí até segunda-feira ele toma uma decisão, talvez ela também tenha conversado com ela. Vai ver Alguém com conversa paralela aí, gente. Vamos tentar retomar essas questões. Oi, desliga aí. É o Rui. Você tá aberta com tá aberto. Rui, fica Val, coloca todo mundo no mudo, Val. Tá bom, obrigado, Val. E olha só, há muitos anos atrás eu estava tendo essa tua dificuldade. Às vezes pode parecer que eu tenho uma expansão, uma abertura mental, mas eu também não tenho. Eu sou igualzinho você e a Renata. Eu escrevo o tempo todo, eu preciso escrever, tá? Porque a minha memória ela falha, tá? E eu não consigo guardar tudo, eu não tenho essa capacidade, tá bom? Isso eu assumi comigo, então eu criei duas coisas. Eu aprendi a escrever dicionários, só que esse primeiro que eu escrevi não foi um dicionário, foi um glossário. Glossário vem de gloss, tá? Que quer dizer língua. Eu escrevi um glossário de 185 estilos. Nunca lancei, tá? E aí, percebendo essa minha debilidade, eu criei há anos atrás, eu descobri Cronos, que é o senhor do tempo. Cronos, cronologia. Aí eu criei para mim o Cron, que é um timeline, é uma linha do tempo, onde todos os dias, há mais de 35 anos, eu escrevo nesse programa, onde eu comparo tudo que eu ouvi no dia. Tá? Eu escrevo até coisas de Bolsonaro, até coisas que me são mais importantes como um acadêmico também. Tá? Só que eu gosto de ocultismo, gosto de magia, gosto de alquimia, sou judeu, portanto, então adoro toda a nossa mística, né? Eu vou escrevendo. Agora,
o que eu acho que não deve ter ficado claro para você e não vai ficar nunca. Não fica chateado com isso, que é importante. Tanto que a paraxá dessa semana é Hukat. Já ouviram? Sabem o que é Hukat? Hukat é algo que você sabe até o momento que sabe, depois é impossível saber. Você tem que aceitar. É igual uma brahá, é igual uma oração. Você tem que repetir oração acreditare que ela vai te fazer o bem. Então, esse teu problema que você está tendo, você vai ter mesmo. Por quê? O Peter está aqui, ele sabe muito bem disso. Quando você pega a linha da música, algumas coisas batem com a história das artes plásticas. Algumas coisas que não batem com as mesmas da história geral. Então, cada ponto é um ponto. Por isso que é bom ter grupos de estudo. Estudar sozinho é um problema, tá? E claro que quando a gente tem grupos de estudo, a gente precisa vencer o ego, né? Porque às vezes o meu ego quer aparecer, eu preciso segurar esse cara. Porque o garçom só vai te servir se teu copo estiver vazio. Se o teu copo não estiver vazio, ele vai passar direto. Então, você tem que falar, por favor, eu não sei, por favor, eu não entendi, por favor, encha meu copo, sabe? Então, minha querida, isso é tudo díspare mesmo. Agora, isso é magnífico, porque lembra aquilo que os nossos avós falavam para nós? Ainda bem que existe o azul, né? Ainda bem que existe o verde, ainda bem que existe o amarelo, né? Nós temos que pegar essas cores todas, né? E não é um arco-íris, né? Arco-íris são 7 cores, né? E 7 cores, por quê 7 cores? Nós temos 7 buracos no rosto. Vocês já contaram isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por isso que o número 7 também é importante. Tem toda uma mística por detrás disso. Então, minha querida B, então, eu acho que eu espero estar te respondendo. Se eu entendi, você quer essa linearidade. Não tem. Tá? E isso é o divertido nosso. Nós vamos aprender o tempo todo. Às vezes fruta, às vezes frusta. Tá? Mas é isso. Eu tenho uma pergunta. Não, Flávia, eu não vou, não dá mais tempo. Fala. Pode? Pode. Deve. É o seguinte, você falou que às vezes não bate os períodos com a história, tal. Mas a arte, ela acompanha a situação histórica e o comportamento e a situação. Por exemplo, Picasso pintou a Guernica, o Portinari, esses comportamentos acompanham também a situação histórica. Acompanha. Não? Quer ver? Então, em 1937, quando a cidade de Guernica foi atacada, ele pintou Guernica, tá? Mas veja, essa não é a fase entrando em valores. Uma outra coisa legal essa pergunta tua, porque todas as palavras em economia, todas, estão ligadas à emoção. Quer ver? A Flávia me é uma pessoa que eu tenho carinho. Então, ela, para mim, é cara. Eu tenho apreço pela Sônia. Apreço pela Sônia. Portanto, eu tenho preço por ela. A palavra economia, minha querida Nineta, vem de oikosnomia, a medida da casa, no grego. Então, tem sim, Flavinha, tudo que acontece está perante ao tempo. Mas o que você está trazendo para nós de importante agora, quem souber ver as obras de arte, verá uma fração, um detalhe da história passada. Quem estudar a história quem estudar arte entenderá a história. Mas quem entender a busca dos signos da arte, lembra a diferença de signo e símbolo? Né? Olha que legal.
matemática, vai. Matemática quer dizer matemática, caminho da mãe. Mater, matéria, matemática, tá? Então, em matemática, nós temos o símbolo de negativo, tá vendo? Estão vendo aqui o símbolo de negativo? Tá? O signo de positivo, antigamente, era só isso. Depois que ele virou isso, positivo. Mas eles eram assim. Por quê? Qual o nome desse símbolo negativo? Negativo. É o homem, o ser morto. Positivo, o homem em pé. Lembram quando a gente fazia raiz quadrada? Estão lembrando aí, raiz quadrada? Aonde você faz o cálculo? Aquilo é um R. Aquilo ali é um raiz. Ratio, do latim. Então, o que não nos ensinaram na escola é ver o que está por detrás e o que está na frente. Tá? Então, é como quando você está viajando num país estranho. Por exemplo, você vai para a Romania. Tá? Romania vem de Roma, então, portanto, a base do idioma deles é latim. Então, quando você ouve uma palavra que ela vem sonoramente bem, mas você não entende, comece a quebrar a palavra. Você começa, pelo menos, a entendê-la. Então, te respondendo direto, sim, a arte acompanha a história enquanto vida, mas ela, na linha do tempo descrito, né, o que a B quer, ela não bate. Ela pode ser parecida, tá? Agora, lembram do começo que eu estava falando que o que nós queremos de felicidade é encaixar? Está entendendo o que nós queremos aqui? Nós queremos links. Lembram quando a gente descobre alguma coisa e ela se encaixa? O ser humano vive para encaixar as coisas. Nós vamos entrar isso na 6ª, 7ª aula, que é a forma, o que é o pensamento, o que a neurítica fala sobre isso, sabe? Eu espero ter te respondido, tá bom? Tá? Soninha, o que a gente tem mais aí? É o horário nosso, hein? De Já são pergunta do chat, nada. São 7 horas. Se alguém ainda quiser fazer uma pergunta, tem alguém que gostaria de perguntar alguma coisa? Nossa, como eu tô chato. Eu queria fazer só um comentário, Olívio. Tá. Se vocês me permitem. Não, eu não quero. Não quero. Eu vou falar juntas, viu, Mônica? Ela Quem manda está falando? Léo. Não quero. Fala, Mônica. Oi, Léo, tudo bom, amor? Oi, paixão. Então, bom, primeiro eu peço desculpas, acabei entrando mais para o final aí da aula, né, Olívio? Do que eu escutei, eu gostei bastante, mas assim, o que mais me tocou é que, além de falar de arte, você está falando da vida, né? Eu acho que não adianta a gente falar. O que eu penso é o seguinte: a gente pode falar de muitos assuntos, mas a gente tem que tocar no coração das pessoas. E eu senti isso de você em alguns momentos aí da tua aula. Então, eu queria te parabenizar, me sensibilizou, tá? Obrigada, eu sei que essa é a primeira de muitas, então desejo aí muita sorte e feliz por você. Falou tudo. Eu gostaria, se possível, de ter um preparo para o próximo, algum assunto para a gente procurar e acompanhar melhor. Essa é a voz do Charles chato. Eu odeio. Mentira. Oi, Tauil. Oi, Charles. Oi. Mônica, você viu quem está aqui? É o Charlesinho. Charles, olha que legal. Sim, claro. Olha que legal que o Charles está trazendo para nós aqui. Ó. O que o Charles está querendo é uma bibliografia, né? Que a gente começa a se preparar. Tá? Eu acho que o que nós podemos... Val, querido, né? Sônia, o Nevinha está indo aí? Tá? Tá? Ó, então, agora eu acho que cabe a gente criar... Eu crio, claro, uma bibliografia para nós, tá? Adequado aos assuntos.
Agora, o que o Charles está querendo é algo que a gente esteja preparado para a próxima aula, tá? A próxima aula, eu vou ter... Hoje eu queria sentir o que acontecia aqui, eu senti até onde eu posso sentir, tá bom? O contato aqui ele não é tão físico, eu não ouço cada um de vocês e, infelizmente, eu não consigo ver todos vocês, tá? Ver tem essa troca. Mas a aula que vem, eu vou seguir uma linearidade da história da arte. Só que eu vou querer explicar para vocês o que é história, como que ela é academicamente contida, ela é montada, os erros. Nós vimos o problema que é um erro curricular, o que pode gerar em uma pessoa um currículo inadequado. Nós vimos esse nosso ministro que passou, ou nosso pseudo-ministro, né? Claro que ele vai usar isso no currículo dele já, que ele foi ministro por horas, né? Então, eu gostaria de explicar bem o que é essa palavra história, que quer dizer tecido, como que ela funciona, como ela é adequada e como que a história da arte é feita linearmente. Então, na aula que vem, se vocês quiserem passar os olhos, mesmo a Wikipedia, ela é uma boa enciclopédia. Como que é a Wikipédia, né? Ela, eu acho que tem que ser lido, mas tem que ser lido com desconfiança. Aonde eu confio enquanto acadêmico, eu considero a britânica. A britânica está com 50% de desconto. Você paga, me parece que está, acho que 44 libras por ano para usá-la. E lá é uma coisa muito acadêmica, tá? Eu leio ela diariamente. Todo dia de manhã, quando eu acordo, eu recebo da britânica e se eu não tenho aquele autor no meu Chrome, eu compilo ou copio, tá? Dependendo da minha necessidade. Agora, para a aula que vem, Charles, eu vou seguir essa linearidade da história da arte que eu brinquei aqui. Mais ou menos isso. Sumérios, egípcios, gregos, romanos, aí puxando para a explosão. Não vou entrar diretamente em China, Olmeca, Tolteca, Azteca, Inca, tá? A não ser que a gente queira entrar nisso, que é um período importante. Eu acho que a Mesoamérica é muito mais antiga do que o Egito, de colegas meus que estudam, tá? Mas eu vou seguir a linearidade ortodoxa para a próxima aula, aonde nós vamos pegar, portanto, a Europa, pegar o movimento românico, gótico, renascentista, maneirista, barroco, neoclássico, romantismo, do romantismo realismo, impressionismo, todo esse período moderno, que nós vamos deixar em 14 a 15, pegando várias linhas surrealistas, e termino nos anos 60. Nós vamos pegar mais ou menos isso para a aula que vem. Só que, como a Mônica bem sacou, a minha preocupação é maior com o sentimento da arte. Eu não sou um típico historiador, me desculpem, tá? O meu pensamento ele é transdisciplinar. Eu prefiro que a gente vá amorosamente trocando aqui e, com o tempo, vocês vão ver. Tem determinados assuntos que a gente vai se aprofundar muito. Não é à toa que em 1100, o século XII, surge as catedrais, porque surge a Cabalá, porque surge o Santo Graal. Tudo isso no sul da Europa. Agora, a Cabalá que acontecia em Wunz, na Alemanha, no mesmo período era a mesma? Não. A Catedral Gótica, que foi feita na Inglaterra no mesmo período, eram os mesmos? Não. Por isso que arde a cabeça. Tá? A gente tem que se limitar e pegar. Então, Charles, se você quiser passar os olhos, meu querido amigo, na linearidade simples, eu vou entrar nisso. Mas agora, com a nossa equipe, eu vou montar uma base bibliográfica para nós. Tá bom? Olívio. Noite maravilhosa.
Parabéns. Muito bom. Eu acho importante que a gente já chegou no tempo da aula. Segundo, eu acho que a gente tem que criar um grupo de WhatsApp simplesmente para troca de informação. Informação que eu posso dar. Vai ligar, eles não vão perceber. Inicia a todos, por favor, Val, e libera só uma. Nevinha, solta você aí e fala. Fala, querido. Agora você fechou. Agora está melhor. Abriu. Olívio, eu acho que a gente tem que criar um grupinho de WhatsApp com as determinadas regras para não ficar mais um grupo chato, mas sim um grupo de troca de informação sobre os conteúdos, sobre o grupo, sobre as próximas atividades. Acho que a Soninha podia concentrar tudo isso. Tá bom, tá bom. Soninha, ok? Ai, tá. Agora, fala. Ué, cadê o teu som? Libera você o teu som. Toca Ok, liberei. Tá. Então, eu acho que sim. Vamos criar agora um grupo, até para ter uma bibliografia, para poder se preparar antes, quem quiser, para a gente ter o contato das pessoas. Então, eu vou pedir que na próxima aula as pessoas escrevam no chat. Cada um escreve o seu nome e o seu telefone, e aí a gente cria esse grupo e passa a alimentar esse grupo fora do dia da aula também. Acho que seria uma coisa bacana. E acho que foi uma delícia. Parabéns, Olívio. O que o pessoal escreveu foi: que didática, excelente, poço de conhecimento, privilégio participar, que surpresa boa, como receber seu material, parabéns pela aula. Esses são alguns dos comentários que estão aqui colocados para você. Então, eu acho que as pessoas curtiram muito e espero que continuem curtindo. Escreveu isso? Foi? Tá. Oi? Foi aquela pessoa contratada que escreveu isso? Tá não, bom. foram muitas pessoas. Não deu para contratar todas essas. Então, foi espontâneo mesmo. Quando passar a pandemia, a gente vai no museu, todo mundo junto. Ah, isso é legal. Então, tudo isso faz parte do projeto. Visita museus, visita galerias, viagens próximas, viagens longas. Tudo isso nós pretendemos seguir com esse projeto inicial. Hoje é a primeira aula, foi mais sentir quem seria o público, como seria, e vamos seguir daqui para frente, fazer um curso que agrade a todos vocês mesmo. Acho que o Novamente, Sandro... agradecer à Diretoria Social Cultural por nos abrir as portas para essa oportunidade, Paulinho. Sônia, com licença, eu acho que o Sandro quer falar alguma coisa. Sandro, você quer falar alguma coisa? Sandro, tá aí? Eu estou observando, gente. Eu estou observando. Ô, Sandro. É Sandrinho. Mas já que eu estou aqui, então... já que eu estava discreto. Olívio, primeiro, parabéns. Eu assisti os últimos 20 minutos. Você é muito mais incrível do que eu já imaginava. Você tem uma didática excelente, além do conhecimento profundo do assunto. Sônia, Israel, Val, parabéns pela organização. Eu estou bem feliz com a quantidade de pessoas que estavam assistindo, tá? Quer dizer que o assunto é do interesse de muita gente e eu acho que a gente deve sim evoluir. Devemos nos aproveitar do conhecimento do Olívio, tá? Então, o Social Cultural e a Hebraica de São Paulo agradece muito a presença de vocês, agradece muito também o esforço do Olívio em desenvolver o assunto e preparar as aulas e contamos com todos durante o curso inteiro aí. Obrigado, gente. Valeu, Sandrão. Valeu. Sônia, tá aqui. Você e o Nevinha, vocês encerram aí.
Bom, quero dizer que foi uma delícia. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. E nos encontramos quinta-feira que vem, às 6 horas, para continuar. Esse foi só o começo. Vamos seguir. Tá bom? Um beijo para todos. Beijo para todos. Obrigado. Tchau, beijo. Obrigada. Parabéns. Boa noite. Parabéns para Boa todos. noite. Obrigado, time. Obrigado, Olívio. Obrigada, excelente. Obrigado.